Então, o que vai acontecer com as pessoas físicas nessa história de reforma tributária, né? Olha aí como é que as pessoas estão de cabelo em pé. Quantas dúvidas elas têm na cabeça, e não é para menos, porque muita coisa ainda não está esclarecida, né? É um assunto em que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Daí tantos pontos de interrogação gravitando ao nosso redor. Então, esse é um material que a equipe da reforma tributária, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, vem divulgando, sob a liderança aí do economista Bernard Api, dizendo que os objetivos da reforma são esses. Isso é material aí, né, do governo tratando da reforma. O objetivo de fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, gerando emprego e renda, tornar nosso sistema tributário mais justo, reduzindo desigualdades sociais e regionais, reduzir a complexidade da tributação, assegurando transparência e promovendo, né, deve ser promovendo, maior cidadania fiscal. Muitos objetivos são anunciados, né? E eu, minha gente, desde que eu comecei a ter contato com questões tributárias até hoje, e lá se vão 33 anos, né? Desde 1990, que começou meus primeiros passos, né, com questões tributárias, desde lá até hoje, nunca vi nenhuma reforma tributária, nenhuma única, que não tivesse um único objetivo: aumentar a arrecadação tributária. E o propósito sempre é este. Todas as vezes os poderes públicos anunciam que vão fazer uma reforma tributária para racionalizar o sistema, para tornar o sistema mais justo, apresentam objetivos bonitos, como você está vendo aí na tela, mas sempre que eu sou instado a falar sobre o assunto, eu digo, olha, existem os objetivos anunciados e os verdadeiros, né? Os anunciados todo mundo conhece, são os anunciados. São esses aí, essa coisa bonita aí, esse blá 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 que está aí na tela. Os verdadeiros podem ser resumidos num único, que é aumentar a arrecadação tributária. Então, e não vai ser diferente dessa vez por tudo que a gente tem visto, né, até agora. Então, a reforma se divide em fases. A primeira fase é a reforma da tributação sobre o consumo, que é esse texto que passou agora, né? 7 de julho na Câmara dos Deputados. A fase 2 promete ser a reforma da tributação sobre a renda e sobre a folha. E ao longo de todo o período, ajustes. Ajustes quer dizer aumentar, tá? Quando você lê essa palavrinha assim, ajustes. É um eufemismo para falar que a tributação vai aumentar. Então aqui a gente fala rasgado, que a gente não tem nada a disfarçar, né? Nem a camuflar e nem a esconder de ninguém. Então, ajustes na tributação sobre patrimônio é muito bonito. A palavrinha é muito bonita para falar que tudo vai aumentar de carga, né? A reforma do texto, né, recém-aprovado na Câmara significa, basicamente, a sucessão de 5 tributos. A tributação sobre o consumo, a sucessão de 5 tributos, que são o PIS/COFINS, né, o IPI, federal, né, até agora federal, e no plano estadual o ICMS e no plano municipal o ISS-QN. Então, a sucessão desses 5 tributos por 2, mas assim, 2 mais 1, né? O IVA, o grande IVA, que é chamado de IVA dual, porque ele se dividiria, se desdobraria em 2 tributos, que seriam a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, de competência dupla, né, competência comum de estados e municípios, é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, com essa dupla competência. E, além disso, uma figura estranha que é o IS, o Imposto Seletivo sobre Incidente, aí, sobre produtos luxuosos, supérfluos, danosos à saúde e ao meio ambiente. Então, esses 5 tributos seriam sucedidos por esses 3, e 2 deles, que é o CBS e o IBS, com a mesma hipótese de incidência, com o mesmo fato gerador, com a mesma base de cálculo, uma total identidade de tributos, com uma alíquota que fala-se em uma alíquota global que fala-se em 25%,
ora fala-se em 28%, não sabemos muito bem, né, que carga nós teremos. Então, o que muda antes e depois? Estes que você está vendo, como a gente já mencionou na aula passada, são os atuais impostos ou tributos federais, né? Os tributos federais de competência da União Federal são estes todos aí que você está vendo na tela, e a reforma vai mexer com 3 deles, que é o IPI e o PIS/COFINS. Então, até aí, nada que toque a pessoa física. A pessoa natural não é afetada pelas mudanças que vão ocorrer no IPI, que vai ser extinto, promete-se, e o PIS/COFINS, que vai ser substituído ou sucedido, né, pela CBS. Os tributos de competência dos estados e do Distrito Federal são estes, né? O ICMS, a reforma toca neles, mas isso não interfere com a pessoa física, né? Mas ela toca em 2 tributos que, sim, dizem respeito à pessoa física, que é o IPVA e o ITCMD. E, além disso, tem taxas e contribuições de melhoria. Voltando nossa atenção aí para a pessoa física, tem o IPVA estadual, posto sobre a propriedade de veículos automotores. Tem um errinho aqui no slide, né? Propriedade de veículos automotores. O que deve acontecer com o IPVA, que é pago por muitas e muitas pessoas físicas nesse Brasil, deverá incidir também sobre aeronaves e embarcações, ressuscitando a volta dos mortos-vivos, ressuscitando uma antiga discussão que durou 20 anos no Poder Judiciário e foi sepultada pelo Supremo Tribunal Federal em 2001, né? A gente achou que esse cadáver tivesse sido sepultado, mas ele ressurge agora como um zumbi, né? Assombrando a todos, devendo então IPVA ter uma base de incidência mais larga, atingindo embarcações e aeronaves. E o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, chamado, né, Imposto sobre Heranças, né, que sempre se pregou, que é um imposto que não tem mérito, né, um patrimônio transferido sem nenhum mérito, sem trabalho, e por isso deveria ter uma tributação mais elevada, progressiva e mais alta, que é o que se promete fazer agora com a reforma, e isso certamente vai atingir muitas pessoas físicas, né, beneficiárias dessa transferência patrimonial. E no município temos estes tributos, mas no que toca à pessoa física, devemos ter uma alteração no IPTU, que vamos ver daqui a pouco qual é, um pouquinho mais à frente aqui. O ISSQN não atinge aí, pelo menos diretamente, não importa diretamente a pessoa física, né? E vai ser um dos tributos que vai ser sucedido aí pelo IBS, né? Então aqui nós temos o IPTU, alguma modificação ele vai sofrer, né? Então nos estados, no Distrito Federal, temos essa mudança, ICMS e ISSQN serão sucedidos, o IPVA para jatinhos, perdão, iates e lanchas, e previsão do imposto ser progressivo em razão do impacto ambiental. Impacto ambiental do veículo. E o ITCD ou ITCMD progressivo e incidindo a tributação sobre bens no exterior. Teremos uma transição que começa em 2026 e deve durar 10 anos, então durante aí uns 10 anos nós vamos conviver com 2 sistemas tributários, né? Isso vai ser verdadeiramente infernal, mas o que temos de perspectiva é que com esses impactos, com o aumento de carga tributária, quanto maior a carga tributária, maior é a demanda por um planejamento tributário para a redução dessa carga e pela RCT, pela recuperação de tributos pagos, de tributos cobrados indevidamente. Agora, indo especificamente, caminhando para o cerne, para o núcleo do nosso encontro de hoje, que é as pessoas físicas, os impactos da RCT sobre as pessoas físicas, né? Nós temos que, em relação aos tributos federais, ficam inalterados, né? Os 4 trabalhos de RCT
para pessoas físicas que vão ser apresentados na aula de hoje. E quais são? Primeiro deles, a isenção do imposto de renda à pessoa física para o aposentado com doença grave. Né? Então, até agora não se mexeu nisso, porque até agora não se mexeu em imposto de renda. A reforma, até agora, diz respeito apenas à tributação do consumo. O trabalho das contribuições previdenciárias acima do teto, que é um tributo federal também. Em nada foi afetado até agora. O projeto não mexeu com contribuição previdenciária. Uma vitória recente dos contribuintes é a isenção do imposto de renda à pessoa física sobre as pensões alimentícias. Mas, como a reforma não mexeu ainda com imposto de renda, esse trabalho está inalterado, né? Permanece intacto. E a exclusão, né, do salário e educação para o produtor rural pessoa física. É matéria que tem tese firmada no STJ e o projeto também não mexe até agora com as contribuições de terceiros. Então, tudo isso aqui, todo o plano federal, né, no que tange a pessoa física, está da mesma forma, sem nenhuma alteração. Né? Na esfera estadual e distrital, nós temos uma transição que começa em 2029 e vai até 2033. Nós teremos uma extinção, né, do ICMS, e com isso os trabalhos com a TUST e TUSD vão ser impactados no futuro. Né? No futuro nós não mais teremos a incidência do ICMS energia elétrica tendo em sua base de cálculo a TUST e a TUSD. Então, isso é uma alteração que realmente deve ocorrer. Então, atingindo pessoas físicas, né? Essas pessoas físicas hoje, na verdade, qualquer contribuinte, pessoa física ou jurídica, pode fazer o trabalho da TUSD e TUSD, né? Pode excluir essas duas parcelas da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Então, pessoas físicas fizeram esse trabalho, e ele não deverá, né, não haverá no futuro, já que a TUSD e TUSD fica afastada da base de cálculo com o projeto. E na esfera municipal, no plano municipal, nós temos a tese do ITBI, que também não sofreu nenhuma alteração, o projeto não mexeu com o ITBI, né, com essa tributação patrimonial, né? Essa transferência patrimonial, transferência de bens imóveis intervivos. Quais são as alterações no ITCD, no IPVA e no IPTU? Né? O ITCMD será progressivo em razão do valor da transmissão. A competência do ITCMD sobre bens móveis e títulos de crédito deixará de ser, no caso de transmissão causa-mortes, do estado onde se processa o inventário ou arrolamento, passando a ser daquele onde tiver domicílio o de cujos, né? A competência assim, do domicílio em que o falecido, né, teve a sua vida extinta. Permissão para a cobrança do ITCMD nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou em que o falecido possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado, né, no exterior. Essa regra será válida até a edição de lei complementar prevista no artigo 155 da Constituição. Então, são alterações do ITCMD que promete aumentar e ser progressivo. Né? E o IPVA incidindo sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, exceto as exceções do novo IPVA, aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros, embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência, né? Aquele pequeno pescador que tem o seu barquinho, que vai fazer pé para sustentar, né? Aquele barquinho é o meio de sustento dele, a pesca, não é justo que ele pague IPVA.
plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, tratores e máquinas agrícolas. E poderá ser progressivo em razão do impacto ambiental do veículo, ou seja, uma progressividade extrafiscal. Lembrando o conceito de extrafiscalidade, né, que a gente aprendeu na faculdade, que a extrafiscalidade é a utilização da tributação com outra, esse prefixo extra, né, significa além de. A utilização da tributação com outra finalidade, além da arrecadatória. Além da arrecadatória, o que o Estado quer? Induzir ou inibir certos comportamentos, né? Então, aí, IPTU progressivo para obrigar o proprietário do terreno a construir, né? E o IPVA, então, promete ser progressivo também, em função do impacto ambiental do veículo. Para quê? Para inibir veículos poluidores, né? E para obrigar o proprietário a tomar medidas que reduzam os impactos ambientais. E no IPTU, a alteração que haverá é a autorização para que o Poder Executivo, né, município, atualize a base de cálculo por meio de decreto, que eu considero profundamente ofensivo ao princípio da estrita legalidade e da tipicidade tributária. Será necessária a previsão de critérios gerais em lei municipal e, né, fala-se que é uma medida para facilitar que as administrações municipais alcancem o potencial arrecadatório de imóveis com alta valorização, né? Então, isso poderá ser feito por decreto municipal.